Sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Cássia dos Coqueiros, realizada em 5 de maio de 2021. Boa tarde a todos, nobres colegas. Boa tarde a todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Havendo número regimental, declaro sobre a proteção de Deus aberta a sétima sessão ordinária do ano legislativo de 2021. Antes de iniciarmos os trabalhos, solicito a todos que de pé rezemos a oração do Pai Nosso. Também levando as nossas orações, a nossa padroeira Santa Rita de Cássia, que esse mês de maio é o mês em que devemos levar a nossa fé e renovar para que nossos trabalhos sigam no decorrer de todo o ano com as graças de Santa Rita. Solicito a todos que fiquem de pé novamente para entoar o hino do município. De novas terras aventurar era a virtude. Deparou-se com este planalto, com 1000 metros de altitude. O homem surpreendeu-se com ar puro e solo misto, verdes matas com palmeiras e coqueiros jamais vistos. Ouçamos de madrugada passarada a cantar as cachoeiras dos Itambés e o Tambatão a murmurar. O sol no horizonte já começa a clarear, como os vaqueiros nas embedradas e os colonos aos cafezais. Entre os mais ricos rincões da natureza, este planalto ao longo se vê brilheiro, adorna o vale de majestosa beleza. Nossa querida Cássia dos Coqueiros, montanhas se elevam, altaneiras verdejantes, abraçando o céu azul desta terra no horizonte. Eternas, lindas fontes de água cristalina e fria, cresce a flora e a fauna num bom clima e harmonia. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico brasileiro. Se no futuro viverem outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viverem outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros e Santa Rita, a padroeira, ó Cássia dos Coqueiros. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Senhor Neide Padua Lopes.
Milton Alves Furquim, presente. Hélio Divino da Silva, Juliana de Lima Viana, Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana, Lucileide Fátima Martins Pinto, Marcos da Chaga Silva, Matheus Augusto Eugênio de Souza, Pedro Henrique Greg Pratali. Dando início ao expediente do dia, coloco em discussão a ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 20 de abril do ano corrente. Em discussão. Não havendo ninguém querendo discuti-la, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, levantem a mão. A referida ata foi aprovada por todos. Dando continuidade ao expediente do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos seguintes expedientes. Decreto número 40, datado de 20 de abril, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a suplementação de verbas. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Cássia dos Coqueiros, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 41º, inciso 3 da Lei 4.320/64, considerando o ofício 13/2021 solicitado pela contadora da Prefeitura Municipal de Cascaqueiro, decreta. Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade um crédito extraordinário no valor de R$ 6.098, destinado a suplementar verba do orçamento vigente conforme anexo 1 deste decreto. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução do presente crédito correrão por conta do saldo financeiro do exercício anterior. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cássia dos Coqueiros, 20 de abril de 2021, Eurípides Jorge Rocha Filho, prefeito municipal. Venho através deste solicitar que sejam providenciadas nos termos do artigo 41º, inciso 3 da Lei 4.320/64, um crédito extraordinário no valor de R$ 6.098. Sobre estado de calamidade pública no município de Cássia dos Coqueiros, o relator anexo. No aguardo de suas providências, antecipo meus agradecimentos. Maria José Júri, contadora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do decreto número 23, datado de 3 de março, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a adequação do artigo 5º do decreto número 21, de 11 de junho de 2018 e das outras providências. Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito municipal de Cássia dos Coqueiros, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando que os valores referentes à utilidade dos bens móveis, serviços executados pela patrulha agrícola, descrita no artigo 3º do decreto número 21, de 11 de junho de 2018, estão desatualizadas, considerando que se faz necessário a adequação e atualização dos valores decreta. Artigo 1º. O artigo 5º será atualizado de conformidade com a tabela de preços da hora de máquina constante do anexo. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Cássia dos Coqueiros, 3 de março de 2021. Eurípides Jorge Rocha Filho, prefeito. Tabela anexa de preço da hora da máquina. Item 1. Moto niveladora, R$ 90. Item 2. Pá carregadeira, R$ 80. Item 3. Retroescavadeira, R$ 70. Item 4. Trator, R$ 60. Item 5. Caminhão basculante truque, R$ 80. Viagem de terra na cidade, somente o transporte, R$ 30. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 32/2021, de autoria da secretária municipal de Administração e Finanças.
Senhor presidente e nobres vereadores, em cumprimento ao dispositivo, no inciso 26, letra D do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, tem por intermédio deste informar a Vossa Senhoria que entregaremos as peças contábeis do PPA 2022 a 2025 e LDO 2022, no dia 13 de agosto de 2021, pelo fato do dia 15 de agosto de 2021 ser domingo. Artigo 1º, artigo 74. Compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas em lei, enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operação de crédito nos seguintes prazos. Redação dada pela emenda número 3/2014. Até 15 de agosto do primeiro ano do mandato, prefeito eleito, o projeto de lei dispondo sobre o plano plurianual, acrescentado pela emenda 3/2014. Excepcionalmente, no ano em que for encaminhado o projeto de lei sobre o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias também poderá ser entregue no mesmo prazo, acrescentado pela emenda número 3/2014. Aproveito a oportunidade para solicitar autorização para a realização da audiência pública de elaboração das peças contábeis do PPA 2022 e 2023 e LDO 2022, no dia 11 de maio, às 9 horas da manhã, nessa Casa de Leis. Sem mais antecipadamente, aproveito para reiterar meus votos de elevada estima e apreço. Michele Cristina de Lázaro de Souza dos Santos Venâncio, secretária municipal de Administração, Planejamento e Finanças. Indicação número 13/2021, de autoria do vereador Marcos da Chagas Silva. O vereador infracinado vem com o devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas nos artigos 227 e 228 do Regimento Interno, se digna encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Indica ao nobre chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja jogado melaço de cana-de-açúcar na estrada municipal da Serrinha, denominada Asilo Rosa de Santana, na época da colheita da cana-de-açúcar. Sala das Sessões, 29 de abril de 2021, Marcos da Chagas Silva, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresento é de fundamental importância, tendo em vista que na época da colheita da cana-de-açúcar, os caminhões de cana trafegavam pela citada estrada, causando enorme quantidade de poeira aos moradores vizinhos da citada estrada, causando doenças respiratórias e similares. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 14/2021, de autoria do vereador Silnei de Pádua Lopes. O vereador infracinado vem com devido respeito e acatamento à honrosa presença de Vossa Excelência requerer, depois de cumpridas as formalidades contidas no artigo 227 e 228 do Regimento Interno, que se digna encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Indica ao novo chefe do Poder Executivo Municipal as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja trocado todas as lâmpadas que iluminam a imagem de Santa Rita, localizada no trevo de nossa cidade. Sala das Sessões, 3 de maio de 2021, Silnei de Pádua Lopes, vereador. Justificativa. A indicação que ora apresenta é de fundamental importância, tendo em vista as lâmpadas que fazem a iluminação da imagem estão queimadas à noite, fica tudo escuro. Portanto, necessário fazer manutenção no local, trocando as lâmpadas queimadas por lâmpadas novas. Informo que as indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo
na forma regimental. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de urgência número 89 de 2021, de autoria do vereador Marcos da Chaga Silva. Requerimento 21. Requerimento número 8/21, urgente. Assunto: solicita informações sobre os motivos que originaram a interdição da Avenida Dona Benedita Maria dos Santos. Senhor presidente, o vereador dessa Casa de Lei, infracinado, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8º do Regimento Interno, depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja fornecida informações sobre os motivos que originaram a interdição da Avenida Dona Benedita Maria dos Santos. Sala das Sessões, 28 de abril de 2021, Marcos da Chaga Silva, vereador. Justificativa. Na função de representante do povo, tais informações se faz necessária para responder questionamento e prestar informações à população, sem deixar de lado o papel fiscalizador da administração exercido por este edil. Ademais, como é sabido, referida avenida estava sendo usada por caminhões e tremiões que transportam cana-de-açúcar e outros veículos pesados, aliviando o tráfego pesado dentro da cidade. Com o fechamento da avenida, os caminhões voltaram a circular dentro da cidade, danificando as casas e asfalto e comprometendo a segurança de toda a população. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentos funda no artigo 263, inciso 8º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Requerimento número 9, 2021, urgente. Assunto: solicita informações sobre o maquinário da Prefeitura Municipal, bens públicos, que prestou serviço nos dias 22 e 23 deste, na propriedade particular do senhor Humberto Carlos de Souza, especificando: senhor presidente, os vereadores desta Casa de Lei infracinados requerem a Vossa Excelência, na forma regimental, em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8º do Regimento Interno, depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente para que seja fornecida informações sobre o maquinário da Prefeitura Municipal, bens públicos, que prestou serviço nos dias 22 e 23 deste, na propriedade particular do senhor Humberto Carlos de Souza, especificando: quem autorizou as máquinas da Prefeitura Municipal a prestarem serviços em propriedade particular? Quais as máquinas que prestaram serviço na referida propriedade particular? Quais os nomes dos funcionários públicos que trabalharam no local citado? Os serviços prestados foram de forma gratuita ou onerosa? Em caso oneroso, qual o valor cobrado por hora máquina? Quantas horas foram gastas com a prestação do serviço no local? Haja vista, as máquinas possuem orímetro. Qual o valor que foi pago aos cofres públicos pelo dono da propriedade particular? Qual foi a forma de pagamento através de boleto bancário ou depósito em conta da Prefeitura Municipal? Em ambas as formas, requer cópia de comprovantes de pagamento ou depósito. Justificativa. Na função de representantes do povo, tais informações se fazem necessárias para responder questionamento da população, principalmente dos pequenos proprietários de terra rural, que necessitam de maquinário do poder público, sem deixar de lado o papel fiscalizador da administração exercida por estes edis. Ademais, como é sabido, as estradas municipais, a maioria delas estão esburacadas sem manutenção, dificultando o trânsito de veículos pelo local. Neste sentido, deveria o poder público dar prioridade na manutenção de estradas rurais municipais e, posteriormente, caso necessário, atender as particulares. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documento
funda-se no artigo 223, inciso 8º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência número 10/2021, de autoria dos vereadores Hélio Divino, Juliana Viana, Marcos da Chaga e Pedro Pratali. Assunto: solicita informações referentes às marcações do ponto eletrônico dos motoristas que laboram no Centro de Saúde Pedreira de Freitas, referente aos meses de março a abril de 2021, até a presente data, especificando. Senhor presidente, os vereadores dessa Casa de Lei infracinados requerem a Vossa Excelência, na forma regimental, em atendimento ao disposto no artigo 223, inciso 8º do Regimento Interno, depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao ilustre prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias junto ao departamento competente para que sejam fornecidas as seguintes informações: indicação do local em que o serviço foi prestado, credenciais do colaborador como nome e número do seu PIS, data e hora de marcação de todos os motoristas, sala das sessões, 30 de abril de 2021, Hélio Divino da Silva, vereador, Juliana de Lima Viana, vereadora. Marcos da Chaga Silva, vereador. Pedro Henrique Greg Pratali, sem assinatura. Justificativa. Na função de representante do povo, tais informações se fazem necessárias para responder questionamentos e prestar informações à população, principalmente dos motoristas de outros setores, sem deixar de lado o papel de fiscalizador da administração exercido por esses edis. Desta forma, para evitar questionamentos, a necessidade dos vereadores analisarem por completo o ponto eletrônico, a fim de evitar dissimulação e irregularidades, garantindo total transparência à sociedade. Assim, o pedido de informações e fornecimento de documentos funda-se no artigo 223, inciso 8º do Regimento Interno desta Casa de Lei. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 02/2021, de autoria do vereador Milton Alves Furquim. Projeto de lei número 2/21, 29 de abril de 2021. Dispõe sobre a regulamentação do exercício do comércio ambulante de qualquer natureza em logradouros ou locais de acessos franqueados ao público no município de Caça dos Coqueiros e da outras providências. O vereador da Câmara Municipal de Caça dos Coqueiros, infracinado no uso de suas atribuições legais, propõe ao egrégio plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Para fins desta lei, considera-se ambulante a pessoa física ou jurídica regularmente cadastrada junto à Prefeitura Municipal, que irá exercer a sua atividade comercial ou prestação de serviço sem estabelecimento fixo. Artigo 2º. O interessado poderá exercer a atividade aqui denominada de vendedor ambulante ou camelô em logradouros públicos determinado pela Prefeitura Municipal, de que preencha os requisitos inseridos neste anexo, o qual dirime e resolve as questões pertinentes às atividades. Artigo 3º. Para requerer a formalização da licença, o interessado deverá inscrever-se no setor competente da Prefeitura Municipal, indicando a sua natureza de seu ramo de comércio. Parágrafo 1º. Para a abertura da referida inscrição, o interessado deverá apresentar seus documentos pessoais, comprovante de residência e autorização da vigilância sanitária. Artigo 4º. Os valores a serem definidos para pagamento de taxa de abertura e funcionamento, os períodos de validade dos alvarás de licença, os locais definidos para instalação dos equipamentos de trabalho, respectivos prazos para instalação e as infrações à disposição desta lei serão regulamentadas através de decreto executivo municipal. Artigo 5º. Caso o comerciante venha encerrar suas atividades,
deverá comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal para dar baixa em sua inscrição, cujo local desocupado será destinado a outro interessado para a nova abertura. Artigo 6º. Fica terminantemente proibido o uso de calçadas para instalações de trailers, ônibus, veículos sobre rodas e demais equipamentos de tração mecânica, devendo ser respeitadas as regras municipais de estacionamento e vias destinadas aos pedestres. Artigo 7º. Os interessados deverão usar o sistema reboque, adaptado em veículos automotores, para facilitar sua instalação no local indicado e também efetuar o deslocamento do equipamento após o término diário de suas atividades, não sendo permitida a permanência em via pública. Artigo 8º. Fica vedada a instalação de redes de energia elétrica e água a equipamentos ou veículos de qualquer natureza sem prévia autorização da repartição competente, sob pena de ter o alvará de funcionamento cassado. Artigo 9º. Fica terminantemente proibido o comércio ambulante de medicamentos ou quaisquer tipos de produtos farmacêuticos, produtos tóxicos que produzem dependências físicas ou químicas, comércio de produtos inflamáveis e fogos de artifício. Artigo 10. Os comerciantes deverão manter o seu ponto comercial com rigorosa observância de higiene, inclusive com armazenamento do lixo, em embalagens adequadas, e indicação obrigatória proibindo a venda de bebidas alcoólicas a menor de 18 anos. Artigo 11. Os comerciantes estão sujeitos às normas de fiscalização da vigilância sanitária municipal e demais órgãos competentes. Artigo 12. Os comerciantes terão um prazo de 30 dias a contar da data da vigência desta lei para se adequar a novas disposições. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de abril de 2021. Milton Alves Furquim, vereador. Justificativa. Este projeto de lei visa dispor sobre a regulamentação dessa atividade econômica em caça de coqueiros, que cada vez mais se torna presente na vida dos brasileiros, que é o comércio ambulante. Este profissional não é mais um fenômeno transitório, como se acreditava há décadas passadas, mas sim um fato comprovado em todas as cidades brasileiras. O comércio ambulante é o destino de boa parte da mão de obra excluída das demais atividades econômicas de nosso país. O cidadão que possui alto grau de empreendedorismo e não conseguir oportunidades no mercado de trabalho, lança a mão desses próprios recursos e encontra na informalidade um meio precário, mas eficaz de sobrevivência. O governo federal deu enorme contribuição a permitir que o profissional do comércio ambulante pudesse ser enquadrado na Lei do Simples Nacional, como microempresário individual, MEI. Portanto, um dos pilares deste projeto de lei é proporcionar a esses profissionais a possibilidade da formalidade e sua proteção social, que servirá para o seu futuro, cujo modelo já vem sendo realizado pelos diversos municípios. Desta forma, em face à relevância da presente proposta, espero contar com o apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei. Informo que o referido projeto será encaminhado às comissões para emitirem seus pareceres e será votado em uma próxima sessão ordinária. Em continuidade, não havendo mais matéria no expediente, a palavra está livre aos senhores vereadores por no máximo 5 minutos. A palavra está livre. A palavra, Marcos Chagas. Boa noite a todos os nobres colegas. Eu gostaria de parabenizar o Milton por esse decreto de lei que ele acabou de mencionar agora, visto que eu tive a oportunidade de trabalhar diversos anos em gestões anteriores com relação às festividades e às festas folclóricas do município. É de extrema importância, viu, Milton? Até porque há 8 anos atrás, como munícipe, né, e organizador das festas, procurei a Casa de Leis, né, legislativos, vereadores da época,
pedindo que fosse feito dessa forma, porque em todos os municípios que fomos aqui nas nossas cidades circunvizinhas, notamos que a frente das matrizes estão livres. E assim, né, os carrinhos de lanche sobre as laterais e com as adaptações, né, das rodinhas nos seus trailers, onde após o termo de trabalho vão para as suas residências. Então, eu gostaria realmente de parabenizar o Milton já pela atitude desse projeto. Obrigado. Palavra, vereador Milton Furquim. Primeiramente, obrigado, companheiro Marcos, pelo apoio. O que realmente nos chama a atenção e nos obriga até a tomar determinadas atitudes, que nós estamos vendo que vem passando de gestão para gestão e, na verdade, os fatos continuam. É quando a gente vê a situação em que se encontra principalmente as instalações energéticas para abastecer os ambulantes que ali se localizaram. E o que acontece? A gente está vendo que é um risco iminente, toda aquela fiação exposta, inclusive pessoas que se instalaram colocando tomadas, e nós testamos para isso, na categoria 220, em árvores. Isso é uma loucura, porque comentei antes da sessão, hoje por volta das 12h30, um desses cidadãos que estão perambulando na praça acabou caindo e tropeçando num desses cabos de energia, o que poderia até ter gerado um grande problema, mas graças a Deus nada de grave. E a minha preocupação é essa. O fato é que não estamos aqui, companheiro Marcos, com o intuito de não querermos deixar ninguém ganhar o seu dinheiro, como eu apontei na minha justificativa. Acho até que, quando saiu a reforma previdenciária, nós sabemos que não está fácil, presidente, o cidadão conseguir uma aposentadoria na informalidade. Está difícil. O que acontece? Com essa abertura que o governo federal nos deu, seria muito importante que o cidadão que ali se estabelece dentro da legalidade, dentro dos princípios legais da lei, ele pudesse contribuir com a Previdência Social, claro, de um percentual muito mais baixo que daria para ele, e no futuro de sua vida, ele ter uma garantia para o seu futuro, que é a sua aposentadoria. Esse foi então o meu propósito, de preocupar com esses cidadãos, e acredito que nós, unidos, poderemos até resolver nessa questão, dar a eles uma vida digna, para que eles possam trabalhar tranquilamente, e quem sabe, amanhã ou depois, outros setores aí também a gente pode estar trabalhando e regularizando, para não deixar de forma incorreta. Muito obrigado. Mais alguém? Palavra, vereadora Juliana. Boa noite a todos. Eu complemento as palavras do Marcos, achei muito interessante o projeto do meu colega Milton. De fato, muitos ambulantes eles não se preocupam com a questão da regularização, tanto perante aos órgãos públicos, quanto perante a Previdência Social e, enfim, Receita Federal e tudo mais. Isso é um ponto excelente. Eu fico só
eu penso, né, que como a gente está passando por uma fase um pouco complicada de finanças e tudo mais, possa, né, às vezes, alguns artigos, algumas normas, dificultar a permanência, né, da atividade de alguns. Né? Então, como a gente vive numa cidade pequena, sabemos quem são os ambulantes ali da praça, eu acho que a gente poderia, sim, conversar com eles para verificar se isso não impedirá a atividade laborativa exercida antes de qualquer coisa. Né? Porque, igual o Milton falou, o nosso intuito aqui não é prejudicar e nem cessar a atividade, mas sim ajudar. Só que não impedindo a pessoa de trabalhar, mas sim regularizando. Então, eu já me disponho à população ambulante que quiser conversar comigo, estou à disposição para tirar dúvidas, vou conversar com o Milton também mais sobre o projeto, para poder esclarecer melhor a todo mundo. Desculpa. Queria parabenizar o Pedro pelo vídeo no Face, de novo, novamente buscando verbas. Espero muito também conseguir coisas boas para o município e somar. Né? Eu acho que todos estamos aqui para somar. Mais alguém? Pedro Pratali, com a palavra. Uma boa noite a todos. E igual todo mundo já falou, né, o necessário. Milton, a gente está junto. E sobre que a nossa companheira falou, a Juliana, a gente está para isso, né, para ajudar o município. Tudo que tiver sobre o meu alcance eu vou fazer. Vou buscar e, claro, o mérito é deles, né, dos deputados. Agradecer eles também, porque sem eles a gente não consegue nada, né. E é isso. Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais tempo regimental, suspendo a sessão por 15 minutos para em seguida passarmos à ordem do dia. Não há necessidade, né, companheiros? Dando início à ordem do dia, solicito ao nobre secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Zilneide Pada Lopes. Presente. Milton Alves Furquim, presente. Hélio Divino da Silva. Juliana de Lima Viana. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana. Lucileide Fátima Martins Pinto. Marcos da Chaga Silva. Matheus Augusto Eugênio de Souza. Pedro Henrique Greg Pratali. Coloco a urgência do requerimento de urgência número 8 e 9/2021, de autoria do vereador Marcos da Chaga Silva, em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, os contrários levantem a mão. A urgência foi aprovada por todos. Coloco o requerimento de urgência em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, os mesmos está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, os contrários levantem a mão. O requerimento foi aprovado por todos. Coloco a urgência do requerimento de urgência número 10/2021, de autoria dos vereadores Hélio, Juliana, Marcos e Pedro, em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, se forem contrários, levantem a mão. A urgência foi aprovada por todos. Coloco o requerimento de urgência em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis que não se manifestem, os que forem contrários, levantem a mão. O requerimento foi aprovado por todos. Informo que os requerimentos serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo na forma regimental. Não havendo mais nenhuma matéria a deliberar na ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde é facultado aos senhores vereadores a fazer o uso da palavra por no máximo 10 minutos, de acordo com o artigo 176, parágrafo único do nosso regimento interno. A palavra está livre. Palavra, vereador Marcos. Boa noite novamente. Né? Eu gostaria de ressaltar
Tive a oportunidade de fazer uma visita à escola de Abel dos Reis, conversando lá com a secretária, né, e a diretora, para me tirar algumas dúvidas com relação à nossa educação. Embora já foi mandado o requerimento, né, com relação à merenda escolar, eu procurei analisar a forma que está sendo feito esse desfecho, né? E cheguei a uma conclusão que realmente, pela verba vir por aluno, e elas me disseram que foram lançados para assistência social aos que estão cadastrados no Bolsa Família. Não acho justo dessa forma que está sendo feito, até porque se vem por aluno, é um direito de cada aluno. Ou seja, se as aulas estivessem acontecendo, todos eles estariam se alimentando ali da merenda escolar. Não é verdade? Sendo assim, elas também entenderam que realmente não está uma forma justa, pelo qual dispôs, né, no prazo de uma semana, veio que pode ser feito em prol de agregar todos os alunos. Queria agradecer elas, se estão ouvindo nós aí pelo canal do YouTube, e agradecer sim a hospitalidade de ter me atendido, né? Fico muito grato. Com relação à educação, a gente buscando um pouco de conhecimento sobre a nossa cidade, eu pude notar que cerca de 30 anos atrás, né, na época eu tinha 12 anos, todo mundo lembra, né, do Azacaco, né? O Azacaco ali era uma associação de amigos, né, de Cascoqueira, onde que tinha como presidente o senhor Pedro Vieira. Ela pôs em prática daquele plano de carreira que é um dos quesitos do período integral. Agora, fico muito preocupado com relação aos decretos. Por exemplo, a gestão anterior fez um decreto solicitando, no caso, o período integral, por devido estar cumprindo essa meta, né, que veio do plano de carreira dos professores, que é um dos quesitos. E aí eu vejo a gestão atual fazendo um decreto revogando, né, a questão do período integral. E fico preocupado com relação a essa merenda escolar, a verba que está vindo. Porque eu acredito que ela não está vindo em período parcial, mas sim integral. Porque se existe um plano de carreira, uma lei, eu acho que o decreto, ele não revoga a lei, ele revoga decreto. Concorda comigo? Então, eu fiquei muito impressionado a respeito. Eu gostaria de deixar aí a todos os vereadores, se tiverem algum interesse de buscar o conhecimento sobre o que eu estou falando, para mim vai ser um prazer enorme estar acompanhando, né, buscando o conhecimento, para ver realmente a questão sobre essa questão do período integral, se realmente a verba está vindo como período integral ou parcial. Meu muito obrigado. Mais alguém? Palavra Milton Furquim. Eu gostaria de enfatizar a todos os companheiros vereadores. Muitas vezes você, para dar sequência na sua estrada da vida, você tem sempre que estar olhando para trás, ver o que você caminhou e aonde chegar. E aí, senhores, eu consegui, através de um apontamento preliminar, que a nossa prefeitura, ela tomou conhecimento que cerca de 280 processos fiscais, de execuções fiscais, foram arquivados por inércia do município. Ou seja, consta nas decisões proferidas que em todos esses feitos, o município de Cáceres Coqueiros, apesar de devidamente intimado por advogado, AR, diários oficiais publicados, tá, foram endereçados à excelentíssima senhora ex-prefeita municipal. E nada foi dado cumprimento aos processos. Infelizmente, nada. Uma atitude que todos nós aqui sabemos
que acabou trazendo um prejuízo ao erário municipal, visto que alguma das ações, né, não poderiam, na verdade, ser propostas novamente por questão da prescrição. Então, o que eu saliento? Que essas ações, elas foram extintas por abandono de causa, segundo a decisão do magistrado. Ou seja, esse tipo de comportamento, nós sabemos que pelo judiciário, ele é considerado como um dissídio. 280 processos. O município foi intimado e as decisões não foram tomadas. E ao longo do tempo, o que acontece? Aquilo que não foi executado, além de não ter gerado exatamente a receita fictícia, por um descuido, gerou também o quê? Mais despesas para o município. Porque, na verdade, você acaba tendo que, no ano inicial da gestão, você tem que usar exatamente o orçamento do seu gestor anterior para você trabalhar. Hoje nós inclusive fizemos a leitura aí sobre o que vai ter que fazer no nosso orçamento. Temos que apertar o cinto. Ou seja, o que fazermos então, diante de uma situação? Primeiro, dinheiro, não tem. Dívida, chega aos montes. Então nós temos problemas sim, vereador. Na educação, temos problema na saúde, temos problema no transporte. Enfim, eu até outro dia participando de uma conversa na escola, não sei se extrapolei ou não, mas eu disse, nós estamos precisando aqui, talvez, presidente, fazer um lockdown econômico, porque não tem outra forma, da maneira em que realmente a máquina pública não consegue decolar. Então o que nós temos que fazer? Nessa hora difícil, sem ideologia, né? Sem pluripartidarismo, nada que nos afeta a nossa conduta, unirmos as nossas mãos e acharmos um caminho. Porque até então, questionou-se a questão da Avenida Benedita lá, dos Santos. Mas olham os senhores, há quanto tempo essa obra se arrasta? Até agora teve solução? Nenhuma. Tentou-se fazer uma coisa nesse atual mandato? Sim. Prosperou? Não. Por que não prosperou? Acho que todos aqui foram em busca de informação. Ou seja, uma empresa que realmente ineficaz, que não se deu conta da sua responsabilidade, obra mal feita, ponte torta, enfim. Então o que nós temos que fazer nessa hora? Temos que nos lutar com o que temos, juntar os cacos e levantar a cabeça e dizer, prefeito, estamos aqui para te ajudar. Porque todos nós somos dotados de acertos e erros. Pois não. Então, Milton, até concordo com você com relação à justificativa, mas esse requerimento meu foi feito baseado com os próprios munícipes em termos do tráfego dos caminhões. Por exemplo, se a ponte foi feita torta, tudo bem, está dando para os caminhões trafegar, você entendeu? Se as guias foram feitas, tudo bem, foi da forma que as empresas fizeram ganhar o pregão. Agora, o ponto em questão é o seguinte, se nós formos notarmos pela minoria, porque no caso eu acho que só 2 residências ali que questionam mais a respeito do transtorno, sobre as poeiras, ademais. E, enfim, eu acho que nós, como os vereadores, sobre os nossos parlamentares, com a rodovia em funcionamento, tendo os mesmos problemas, atrito com poeira, encravamento, vai ser um ponto maior para nós impedir a forma de
de verbas para poder fazer, que falta agora a parte asfáltica. Então, eu acharia assim, se tiver interditado, por causa de 2 munícipes, no caso, eu acharia desnecessário, até porque nós pedimos a emenda para os nossos parlamentares. Essa foi a minha visão. Milton, vereador. Concordo, vereador. Só para lembrar os senhores que na palavra livre não tem a parte, tá? Eu deixei ele complementar para a gente amadurecer a coisa, mas não tem a parte, ok? A palavra está com o Milton. Concordo, vereador, plenamente com o senhor. Mas o que nós vemos hoje, se falava no início, ou talvez bem antes de dar sequência naquela obra, que seria um desvio para caminhões, para que tirasse o trânsito da cidade. Eu digo, hoje, enquanto moradores que estão do lado esquerdo do rio sonham com o término da obra, o pessoal que está na direita está preocupado. Por quê? Esse tráfego, depois dessa rodovia concluída, ela vai dar problema do outro lado. Ela continua exatamente no meio da urbe, no perímetro urbano. Ou seja, então a coisa já começa a vir de uma forma que eu não sei se no calor de dizer, eu vou fazer tal coisa, e já se pensa, eu vou correr atrás da verba, eu vou correr atrás da licitação, eu vou atrás de algo que eu preciso fazer aquilo lá. Eu tenho que voltar um pouquinho na história, porque me lembro muito bem, participei disso daí, lá no final da década de 70, 77, 78, quando chegou essa rodovia, o traçado dessa estrada veio até no Rio Cubatão, com a implantação da ponte pelo Estado. Isso eu posso afirmar para os senhores, com todas as letras. Aconteceu o quê? Quando a estrada chegou até onde se encontra a imagem de Santa Rita, houve um litígio de famílias daquele setor até no Rio. Famílias que recorreram contra o Estado. E com certeza contrataram bons advogados e com isso a estrada ali parou, sendo o quê? A formalização do contrato com o Estado seria até no Rio Cubatão, onde está localizado hoje a ponte recém-construída. Mas o que se sonhava, vereador Marcos, é que do lado, aquele trecho onde encontra hoje os moradores, se a vereadora Lucélia me der permissão, tá? Onde está ali localizada a família dela por ali, aquilo era para ser reservado porque a nossa rodovia seguisse. O que aconteceu? Com a paralisação da rodovia Coronel Narciso. Aliás, ainda não era nem rodovia Coronel Narciso. Esse nome foi dado em 1984. Porque quando eu entro para vereador naquele mandato, a partir de 83, a rodovia não tinha nome. O prefeito tem que fazer um trabalho e encaminhar para o governador, citando o nome de quem colocaria. E é óbvio, ele acabou optando pelo Narciso, Coronel Narciso, que alegava até que era da família, bisavô, sei lá o quê. Tá, colocou o nome. Agora, talvez até de bom grado, esse prefeito veio para concluir, mas não concluiu. E o que eu questiono é que demorou muito. E um dia, coisa de 60 dias atrás, ou talvez um pouco mais, eu passei por lá e fiquei vendo aquela empresa trabalhar. Pois não, Célio. Pois não, Célio. Sim, exatamente. Sim. Então, se hoje, com 4 meses de gestão, nós já estamos fazendo inúmeras cobranças para o atual prefeito, nós temos que partir por um aspecto de ponderação. Porque, por tudo que você pega, ou seja, vamos falar em relação à tabela que nós lemos, vereador Marcos, sobre os preços que estão sendo cobrados. É direito, sim, do senhor saber, é direito de qualquer nós vereadores saber, seja para o pobre, seja para o rico. Mas de repente, isso eu posso falar, porque a mim foi esclarecido, acho que até para a vereadora Lucilei,
Quando se faz a primeira cobrança do trabalho, que foi a limpeza de um terreno na rua Coronel Narciso, onde a pessoa dispunha ali de 400 metros quadrados, vai se averiguar a conta na Caixa Econômica Federal? Mais de 2 anos encerrada. Ou será? Nesse período, então, ninguém mais usou o trabalho da prefeitura. Mas usava. Então, vamos tentar chegar num acordo e ver o que nós podemos fazer. Porque, infelizmente, se eu tiver errado, qualquer um dos senhores pode me apartear. Eu vejo uma situação de calamidade, sim. Porque hoje, sem um dinheiro em caixa, o senhor não consegue fazer nada. Não tem possibilidade de fazer. É difícil. Muito difícil. Nós estamos vendo aqui o que tramita na justiça. Ainda, além do que se perdeu. Além do que se perdeu. Então, fica aqui o meu apelo para cada um dos senhores, para cada munícipe que está ouvindo nesse momento. Nós sempre que achar um caminho para amenizar a situação que nós passamos. O senhor participa na educação, o senhor encontra problema do passado. E o senhor diz assim: amanhã eu acho uma válvula para tentar resolver. Quando você começa a resolver aquilo, já está começando outro. O senhor parte para a saúde da mesma forma. O senhor parte para o transporte da mesma forma. Uma frota de veículo sucateada. Veículo ali que já faz anos que está ali no pátio. Às vezes constantemente, até com pequenos reparos. Outros foram embora vendidos. Veículos que foram vendidos através de leilão para sucata. Hoje aparecendo dezenas de multas do Detran, conforme chegou mais 2 ontem. Aí eu pergunto, que processo licitatório é esse? Que lambança é essa? É bom lembrar, o nosso prefeito foi vereador. Quem acompanhou algumas vezes que eu vim aqui assistir, eu vi algum debate por parte do prefeito, mas muitas vezes eu via também, e se eu cheguei a ver sentar aqui, eu vi vereadores que muitas vezes, claro, ele dava a opinião dele, discordava. E quando há essa discórdia dos poderes, e o que não pode haver também é desarmonia, cobrar o que o vereador tem direito é lícito, sem dúvida. Entrar no gabinete do prefeito, que nós fizemos aquele dia, discutimos, olhando olho no olho, recebemos elogio por aquilo, sem dúvida. É o que nós temos que fazer no dia a dia. E eu acredito que todos, até agora, não posso dizer que às vezes que eu o procurei, eu não tive participação, porque não me recebeu. Então, fica aqui o meu apelo, tá certo? E eu agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, vereador. Com a palavra, Matheus Eugênio. Boa noite a todos. Eu venho aqui expressar 3 citações que está descrito em minha agenda. É simples, objetiva e rápida, né? Primeiro é um informativo relacionado, eu acho, a essa crise de trote que a cidade está recebendo. Peço pessoal, é mais um alerta para o pessoal realmente verificar a situação que está sendo passada aí pelo telefone, pelas pessoas. Inclusive eu caí numa clonagem ontem de celular. Tive informação que mais 3 amigos aqui em Coqueiro, 3 casas, acabou sofrendo trote também. Graças a Deus não caiu, como eu. Mas então é mais um informativo, um alerta ao pessoal realmente verificar quando há alguma hipótese de sequestro por telefone, se realmente é isso, antes de fazer alguma transferência bancária. A segunda delas é trazer um informativo que a academia, no caso relacionado à saúde, foi reaberta
na segunda-feira, está funcionando os horários das 4 às 8 horas. Sofreu uma mudança de horário, objetivando que quem trabalha também até o período em média de 5, 6 horas possa também ter a oportunidade de chegar em casa, se realimentar e estar participando dessas atividades práticas de saúde. Então, quero parabenizar a Rita, juntamente com o prefeito, aí, por essa atitude de mudança de horário, visando os pessoal que trabalha na parte diurna também. Quero também fazer um agradecimento aqui ao diretor Reginaldo Dias do Senai, juntamente com a equipe que fez uma visita em nossa prefeitura, e estão aí dispostos a criar um elo, um vínculo aí que está a ser trabalhado aqui conosco e possibilitando, assim, recursos educacionais e profissionais para ser desenvolvido aqui no nosso município. Quero agradecer a todos, uma boa noite. Mais alguém? Sim. Juliana Viana. Bom, eu vou fazer um breve comentário de coisas que eu venho observando. A política, pelo menos para mim, eu não entendo ela como uma ideologia ou uma coisa a ser seguida, porque eu não fui eleita para isso. Eu fui eleita para trabalhar para a população e para a comunidade. Então, muito se fala em deixar de lado o partidarismo, deixar de lado brigas passadas, mas quando a gente vai enfrentar na prática, isso muitas das vezes não acontece. E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que isso existe. Então, eu acho que primeiro vamos começar a agir, vamos começar a trabalhar, para depois a gente discursar, porque ainda está muito cedo, ainda está a administração ainda está muito no início, mas coisas já estão acontecendo. Toda ação que interfere na comunidade é uma ação política. O fato da gente usar máscara para se proteger é uma ação política, porque eu estou interferindo na comunidade, eu estou evitando de pegar uma doença e estou evitando transmitir também. Então, toda ação comunitária é uma ação política. E é o que acontece aqui. Eu falo por mim, vereadora, muitas das coisas que acontecem no município, eu não fico sabendo, eu não sou comunicada. Eu não sou convidada para determinadas reuniões que acontecem semanalmente. Eu acabo não participando tanto, não pelo fato de não querer e não poder, não, mas pelo fato de não ser comunicada. Ainda bem que o Milton é aposentado, ele tem a disponibilidade de ficar na prefeitura todos os dias mais presente. A Lucilei também está sempre à tarde lá, mas, infelizmente, eu não posso todos os dias estar lá. Só que nem por isso eu não posso participar, ou não posso opinar e nem ser convocada. Então, essa questão também de não convocação, de não chamamento, de reuniões marcadas sem comunicação. Tem assessor para isso, basta ligar. Vereadores, dia tal, a gente vai ter uma reunião com fulano, então quem puder comparecer, que compareça. É um ato simples, é um ato político e representa um ato de organização e união. Bom, todos os dias, né, depois do dia 1º de janeiro, eu sempre observo discussões políticas, sempre, todos os dias. Fazemos políticas todos os dias. Né? Não há como não se fazer política. Mas o que me preocupa é informações repassadas erradas, frases utilizadas
nomes citados e diversos outros fatos que eu fico sabendo por terceiros. Então, isso me preocupa, porque daí surge o analfabetismo político, porque as pessoas elas não são comunicadas de tudo o que acontece. E humanamente é até impossível. Só que nós estamos aqui para isso, nós somos em 9. Então, nós devemos ser sempre comunicados, sempre chamados para evitar esses falatórios, para evitar picuinhas desnecessárias e para evitar um analfabetismo político na cidade, porque tem, e tem muito. O fato de a situação do município estar caótica financeiramente falando, o fato de estar difícil a organização, desculpa, mas todas as gestões enfrentam esse tipo de coisa. Isso se arrasta ao longo dos anos, sempre quando há troca de gestão, há dificuldade sim de implementação de diversos setores, há dificuldade sim de organização financeira, há muita dificuldade, principalmente na organização de pessoal. Então, não é um problema só de agora, e nem vai ser. Eu tenho observado e aprendido muito com o Milton aqui, que ele sempre cita o passado. Eu acho que a gente deve, sim, olhar o passado para não cometer erros que já foram cometidos e devemos olhar para um futuro otimista. Porque se a gente não tiver otimismo na cidade que a gente vive, se a gente não tiver otimismo que isso vai melhorar, se a gente não tiver otimismo que isso vai mudar, o que a gente está fazendo aqui? Então, o otimismo é a palavra certa. O fato da prefeitura estar aberta, né, as portas abertas da prefeitura, isso representa o espaço físico. Mas eu, Juliana, posso dizer mais uns 2, 3 colegas aqui da Casa de Leis, o espaço físico está aberto, né, mas a comunicação de atos não. Então, é uma grande diferença. Não basta simplesmente a prefeitura estar aberta aos vereadores para entrar e sair a hora que quiser. Os atos também precisam ser comunicados, né? A harmonia entre o legislativo e o executivo ele precisa acontecer não na aprovação de projeto de lei, não concordando com tudo que o prefeito faz, não apoiando 100% o prefeito nas coisas, não. A harmonia política ela acontece para a comunidade, para aquilo que é melhor para a comunidade, independentemente do prefeito. Porque ele está ali 4 ou 8 anos, ele vai passar. Só que as atitudes tomadas e as coisas realizadas, elas vão se perpetuar. A gente observa diversas coisas erradas no município que poderiam sim ter sido evitadas, às vezes se a Câmara fosse mais participativa, às vezes se a população tivesse mais conhecimento das coisas. Enfim, é uma situação muito complicada. Não é a primeira sessão, na verdade, eu acho que toda sessão é dito que está caótico, que a situação financeira está difícil, e, enfim, diversos problemas apontados. Porém, tem que tentar resolver. Não adianta só ficar justificando. Olha, eu não fiz isso porque está difícil, eu não fiz aquilo porque está complicado. Porque é um problema existente. Então, vamos começar a enxergar uma solução. A solução é dinheiro? Não tem. A solução é dinheiro? Não tem. A gente está correndo atrás de verba, a gente corre atrás de uma coisa, a gente corre atrás de outra, mas dinheiro é difícil. Então, a gente tem que se reestruturar. E isso começa com uma coisa chamada organização. Eu acho que tudo parte da organização. Eu deixo aqui um pensamento pessoal, né, independente de qualquer coisa. Eu sempre sou a favor do diálogo. Eu sempre, quem me conhece, quem frequenta a minha casa, sabe, e vocês aqui também já puderam perceber que eu sou muito aberta ao diálogo e muito franca. Então, eu não escondo nada, não falo nada, não planejo nada. Eu não estou, em uma ocasião, planejando algo futuro, buscando algo futuro. Eu estou aqui agora, Juliana, fui eleita para ajudar a comunidade. É isso que eu vou fazer, sem pretensões futuras,
sem visão de ganância futura, sem crescimento pessoal, financeiro. Não é esse o meu intuito. Bom, eu deixo um apelo também para aquelas pessoas que procurem a prefeitura, regularizem os seus débitos fiscais, porque sim, ajuda muito. E muitas dívidas protocoladas na justiça, elas são de valores ínfimos. Eu já peguei ações de R$ 22,00, de R$ 18,00, R$ 45,00. Então, se às vezes houvesse uma comunicação ao munícipe, um prazo, alguma coisa, com certeza isso seria regularizado. Porque são valores pequenos, muitas das vezes, de IPTU. Então, aqueles que puderem colaborar, procurem o departamento da prefeitura, regularize, verifique o que dá para fazer aí. É isso. Mais alguém? Palavra Lucilei Martins. Uma boa noite a todos, pessoal de casa que está nos assistindo. Queria primeiro parabenizar pelos requerimentos, tá? Pelo projeto do Milton de grande importância. E assim, todas as informações, creio, de grande importância e de utilidade para a população. Agora eu gostaria de falar a respeito como diz a colega Juliana, das reuniões que acontecem lá na prefeitura. Sim, nem sou convocada às reuniões, eu também não sou. Sempre passo pela prefeitura quando tenho interesse em saber de alguma coisa. Como você vê, a conversa de rua acontece muito. Eu não vou muito atrás disso. Eu sou uma pessoa que vivo assim, procurando mais trabalho do que conversa. Então, quando eu tenho minhas dúvidas, eu trago os interesses do meu bairro, da minha comunidade. E quando eu tenho as dúvidas, procuro o executivo e discuto. Se tem reuniões, é que você falou. O prefeito foi vereador, ele ficava muito triste quando ele chegava na prefeitura e ficava lá mais de uma hora, aguardando para ser atendido. Ele sempre reclamou muito disso. Que ele falou que no governo dele isso não ia acontecer. Então, o vereador chegou na prefeitura, procurou a prefeitura, está de porta aberta para mim, para todos. E assim, ele deixa falado lá na frente, vereador aqui não espera. Chegou, pode ter reuniões com quem for. Entra para dentro, não aguarda. Isso, já tive prova disso, que às vezes eu chego e sento lá, a porta está fechada, eu espero que às vezes tenha até mais gente para ser atendido. Mas o que passa é isso, o vereador tem prioridade, é do interesse, se está ali, está buscando alguma coisa importante, próximo, para a comunidade e tudo mais. Mas então é isso, eu acho que é por aí, Precisando, com certeza, como eu sou tratada como o meu colega Milton, como todos vocês, é da mesma forma, tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Mais alguém? Então já vou pedir para minha vice-presidente ocupar o espaço para que eu faça o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Silnei Lopes. A gente falou apelido, fica Obrigado. feio, Bom, uma boa noite aos novos colegas novamente. Boa noite a todos que nos assistem. Eu percebi das lâmpadas queimadas da Santa Rita, porque eu passo lá todos os dias, tanto de manhã ou à noite, então eu vi que estava apagada, estava todo queimada. Então achei que não era justo esse mês da nossa padroeira, a nossa imagem ficar no escuro, Eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente com o prefeito, devido à correria tanto do trabalho como coisas particulares. Por isso, eu fiz a indicação ontem, pedi para o doutor fazer para mim. Acho que vai entender numa boa, porque nossa santa merece estar lá de luz acesa para poder receber nossos romeiros, que esse ano, acredito que vi poucos, devido à pandemia, mas vi também que nas redes sociais o próprio prefeito já fez aí umas camisetas, de Santa Rita, para inspirar quem quiser fazer a caminhada com a camiseta. Ainda não sei se será um grupo, se será
cada um por si, mas acho a iniciativa muito legal e também tem meu apoio. Sobre a avenida, eu acho assim, independente do jeito que está a avenida, eu sempre me coloquei aqui, desde quando entrei, que todo o esforço de qualquer prefeito para fazer uma obra, para fazer uma benfeitoria para o nosso município, teria o meu apoio e terá meu apoio, seja, né, nessa ou em outras que vir. Então, eu acho louvável a prefeita ter tentado concluir. Eu acho que é uma obra de super importância no nosso município. Não foi possível terminar, mas agora não adianta também a gente virar as costas, porque era iniciativa dela, a gente não terminar. Então a gente tem que correr atrás, pedir esse apoio, pedir as verbas dos deputados, do governo, para que a gente possa finalizar as obras. Das dificuldades da prefeitura, isso eu falei a semana passada com o prefeito, que quero agradecer, deixou as portas abertas para mim ir lá falar com ele sempre que precisar. Sobre as dificuldades, eu falo para ele que assim, todos enfrentaram, e tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, dei uma sugestão, né? Porque a gente falar que opinião é opinar na vida dos outros, eu não concordo, mas sugerir, eu acho que se alguém me sugerir alguma coisa, eu vou pensar com muito agrado. Devido a todas as dificuldades que o nosso município vem enfrentando, em termos financeiros, e de coisas que já existem, que não vai ter como mudar, o que eu disse a ele? Prefeito, arroz com feijão. Não preocupa em fazer uma grande obra, não preocupa em sair nas fotos, preocupa em tocar o nosso arroz com feijão. Uma boa educação para as crianças, uma boa saúde para a nossa população e o transporte que, infelizmente, nós temos que ceder para a nossa população, porque ainda nós não contamos com nenhum tipo de transporte para nossa população. Então, infelizmente, eu sei que pesa, né? Muitas vezes já foi tocado aqui num projeto polêmico, eu sei que pesa, mas faz parte do nosso arroz com feijão por enquanto, né? A gente brigou bastante na gestão passada, quase todas as reuniões da região metropolitana de Ribeirão Preto, a gente levou esse tema para trazer o transporte e está no plano diretor da região metropolitana de Ribeirão Preto, onde, quando terminar a conclusão, o transporte rodoviário, que será licitado na região de Ribeirão Preto, terá que vir até Cássia dos Coqueiros. O DDD 16, local, vai ser na área das 34 cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, você está em Ribeirão, é como se você estivesse ligando aqui dentro de Cássia dos Coqueiros. E o transporte que seria bem-vindo. Mas isso ainda demora um pouco. Quanto a isso, nós temos que tentar fazer, né, um esforço com a prefeitura e ceder o transporte ainda para o pessoal. Falei para ele, é difícil, não é que não tenho dinheiro, né? Não é que não tenho dinheiro, a gente recebe um repasse do governo estadual, a gente recebe um repasse do governo federal, acredito que deve estar em torno de R$1.100.000, se eu não estiver enganado, mas as despesas fixas, quando a contadora estiver aqui na audiência pública, a gente pode até indagá-la sobre isso, as despesas fixas do município já chega a quase R$1 milhão. Por isso que eu falei para ele, prefeito, arroz com feijão, porque o resto não dá para fazer. Temos que correr atrás de verba, porque a compra de remédio é pesado, eu estou lá todos os dias, eu vejo a quantidade de pessoas que pegam remédio, então é caro, é muito caro para manter a farmácia do hospital, e é praticamente pela prefeitura. Então, tem as dificuldades, essas despesas, sai prefeito, entra prefeito, elas vão existir. E eu fico mais preocupado ainda com o funcionário. Porque o próprio prefeito disse aqui que o funcionário público de Cássia dos Coqueiros ganha muito pouco. E dá para constatar isso, que é pouco mesmo. Não recebe nem o salário, né, o piso salarial. Hoje é um salário base fixado, né? E a folha de pagamento está estourada. Então, se você for pensar assim, eu vou ter que abaixar a folha, você vai tirar da onde?
se os funcionários já ganham pouco, você vai mandar o funcionário embora? Não pode. Então eu fico preocupado com a parte dos funcionários, que hoje são quase 300 funcionários, mais da metade da nossa população tem uma pessoa dentro da prefeitura. Então eu fico preocupado, porque salário mínimo travado, o ticket R$200, quando que vai poder subir esse ticket? Se a meta agora é enxugar. Então eu penso na minha preocupação que durante vários anos o funcionário público vai ficar estagnado, porque não vai ter como subir o salário dele. Tirando o anuênio, que vai de ano em ano, e a sexta parte, quando a pessoa completa seus 20 anos, não tem expectativa de aumentar, né? E aí, o Tribunal de Contas, é a primeira coisa que está apontando, folha de pagamento estourado. E como vai ficar nossos funcionários? Então, eu tenho essa grande preocupação. Quando eu fico pensando em política, de se dispor a ser um pré-candidato a prefeito, eu já fico preocupado com os funcionários. Porque eu vou de casa em casa pedir o voto, a primeira coisa que eles vão falar, você vai subir nosso salário, né, Nina? Não tem como. Como é que vai subir o salário se a primeira coisa que o Tribunal de Contas aponta é a folha de pagamento? Ou eu entro na linha com o Tribunal de Contas, ou eu agrado meus funcionários que estão precisando. Então, assim, há muitas dificuldades ainda para a gente ver e que os próximos prefeitos terão esses mesmos problemas. Então, assim, nós vamos ter daqui a pouco uma conta de uma ex-prefeita. E aí? Não é um caso da gente se pensar? Uma pessoa que se dispôs a deixar a sua casa, o seu ritmo de vida, a se candidatar a prefeito de uma cidade, da nossa cidade, assim como o Jorge fez, deixar a família, porque perde a família. Você não tem tempo para a sua família. Você gasta na campanha, escuta o que não deve, o que deve e o que não deve. Passa 4 anos em prol da prefeitura. E aí, o que o Tribunal de Contas faz? Aponta todas as falhas técnicas. E eu fico até... Comentei com o vereador Marcos. Eles apontam só as falhas. Por que não aponta as coisas boas que o prefeito faz? Para a gente poder ter aqui em mãos o peso da balança da justiça. O símbolo da justiça não é uma balança? Mas aqui para nós só chega as falhas, os erros. Por que já não é direto? Por que o Tribunal de Contas já não reprova a conta? Não, vamos jogar lá, porque quem vive o dia a dia é os vereadores. Nós sabemos os dia a dia. Isso que o Milton falou aqui, das dificuldades que o prefeito está tendo, ele está convivendo com a realidade do município. Então ele vai chegar lá na votação da conta do Jorge, mas o Tribunal de Contas deu parecer para reprovar. Ué, mas ele viu a realidade do Jorge. Como é que ele vai fazer? Então, não quero me estender muito. Eu estou aqui à disposição, fui lá, falei com o prefeito, trocamos boas ideias, falamos sobre as barracas do projeto do Milton, falei para ele incentivar, assim que as fases da Covid melhorar, a fazer uma feirinha, né? Porque o nosso município tem potencial para fazer uma feira, temos verdura, temos queijo, temos muitas coisas que podem ser vendidas, né? Nós temos bastante turista que vem aos finais de semana, que pode levar um queijo, que pode levar um doce, pode levar uma verdura. Então, começar a fomentar isso, que nós vamos precisar a fazer a economia do nosso município também a girar, porque se ficar tudo por conta da prefeitura, daqui a pouco ela não vai aguentar. Nós acabamos de falar das dificuldades. E outra indignação que eu tive nessa semana, que assim, depois de uma brincadeira de má colocação, uma pessoa fez um comentário que foi para mim escutar. Sabemos, é notório, que o presidente da Câmara de Cajuru está preso, por motivos ainda
para nós que não vem ao caso, é briga, é não sei o quê, né, que tem problema. Eu não quero saber da vida do presidente da Câmara de Cajuru, tá? Não quero saber se vai ficar preso, se não vai. Mas o cidadão estava em volta de pessoas, fez o comentário: todos esses políticos deviam ser presos mesmo. Todos os políticos. Todos os políticos são sem vergonha. É tudo nesse porte aí, então tinha que estar preso mesmo. Então, assim, não é que eu fiquei indignado com a colocação dele, porque ele tem total direito de falar. Tá? Então, assim, a minha indignação é: para que fazer um comentário desse? Porque para mim não serviu, porque eu não me enquadro no que ele falou. Eu não sou sem vergonha, eu não me sinto sem vergonha. Entendeu? Eu tive aqui 3 anos, minhas 3 contas estão aprovadas. E foram abertas no público, eu coloquei nas redes sociais, diário oficial, jornal. Eu não tenho para que preocupar. Eu sei da minha índole, eu tenho meus valores. Então, essa colocação, para quem está ouvindo, sabe quem é, não preciso citar nomes, mas foi uma colocação, seu munícipe, que para mim não serviu. Eu sei de onde eu vim e eu sei meus valores. Então, se você acha que todos os políticos são sem vergonhas, fique com a sua colocação, porque aqui nessa Casa de Leis existem pessoas de boa fé que se dispôs a dar a cara a tapa, porque se você fosse tão certinho, daria a cara a tapa. Saía para uma campanha e viesse aqui, fosse eleito, fosse escolhido pelo povo igual a gente foi. Então, para você, essa colocação, para mim, de nada serviu, e eu acredito para meus nobres colegas também, que aqui tenho, que são pais de família, filhos de família, não me preocupa. Meu muito obrigado. Antes de finalizar, quero convidar todos os nobres colegas para a quinta sessão extraordinária após esta ordinária. Não havendo mais ninguém querendo fazer o uso da palavra, informo que a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 19 de maio de 2021. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.